Saudações, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Visão Aberta, voltando repaginado com formato podcast, muito mais informal, mas com aquele propósito de sempre, de compartilhar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, por meio de uma conversa bem legal com pessoas especiais. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui dois amigos, dois irmãos, para conversarmos sobre um tema extremamente importante: a igreja e a evangelização. Nós estávamos conversando aqui em off, não é, sobre a importância de cada cristão explanar o plano de salvação, pregar o amor de Jesus, tá? Então eu tenho o privilégio de apresentar para vocês hoje o querido pastor Humberto Machado, ele que é o pastor presidente da Igreja Batista Nova Sinai, lá em Salvador, Mata Escura. Ele que fundou o projeto SOS Presídios, juntamente com sua esposa, a missionária Soraya, fundou também a Cristolândia. Ele tem uma larga experiência na evangelização, em ganhar vidas. Ele é um dos nossos convidados. Também estou aqui com o evangelista Tenison Mota, meu amigo de infância. Ele que trabalhou muito tempo no projeto SOS Sertão. Agora ele está com o projeto Sertão Já. Tive o privilégio de viajar com ele no SOS Sertão e vir dezenas de pessoas se convertendo. Ele mesmo pode contar aqui, da ocasião em que eles foram em uma determinada localidade, mais de 200 pessoas se converteram. Ali não havia uma igreja, eles saíram e já deixaram uma igreja fundada para a glória de Deus. Então, Deus tem usado o Tenison com muita graça para a glória do seu nome. Então, agora, eu quero que eles mesmos, né, possam conversar com vocês, a começar pelo evangelista Tenison Mota, não é? Você que já é de casa, já tive o prazer de gravar com você uma outra ocasião. Tenison, fica à vontade para poder saudar os nossos telespectadores. Graça e paz, gostaria de saudar os nossos telespectadores com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como disse o nosso amigo pastor e evangelista Emerson, que eu já conheço de muitos anos, tive o prazer de conhecer aqui o pastor Humberto, um homem que para mim já se tornou referência. Quando eu li na camisa dele, Jesus transforma, lembrei da Cristolândia. E aqui descubro que ele é o fundador da Cristolândia. Eu vim para aqui foi para aprender. Então eu tenho mais que ouvir do que falar. Nós vivemos numa época em que os cultos nas igrejas, quando nós assistimos pela mídia, pela televisão, viraram verdadeiros shows. Hoje você já não vê programas de evangelismo, que a igreja saia das quatro paredes para evangelizar. E eu digo constantemente, no dia que a igreja sair das quatro paredes para conhecer o mundo lá fora, ela vai valorizar muito mais a vida do outro. Trabalhei com o projeto SOS Sertão durante 8 anos. E quando o Senhor me chamou para me tornar evangelista, eu fiz uma promessa para Ele, que eu trabalharia para Ele até o dia que eu tivesse saúde e vida. E aí disse assim: Deus, vamos fazer o seguinte, eu queria que o Senhor me realizasse um sonho. Eu sempre tive dificuldade para evangelizar. Eu disse: eu quero ganhar 300 almas para o Senhor. Era um sonho que eu tinha. E depois de 8 anos trabalhando, nós ganhamos mais de 40 mil almas trabalhando com o SOS Sertão. Então isso assim ficou muito forte, marcou muito minha vida. Foram várias experiências durante esses anos. E não tem mais como voltar atrás. Depois que você vê um camarada que está drogado, que você fala do amor de Deus, abraça ele nunca foi abraçado pelos pais, um amigo deve ter vivido isso em muitas ocasiões, e você resgata esse camarada, e ele se torna um pregador da palavra, ele se torna melhor como pessoa, melhor como pai, melhor como filho, você vê que vale a pena servir ao Senhor. Verdade. Então, eu acho que o segredo para o crescimento de todas as igrejas é o evangelismo. Tem que evangelizar, não tem jeito. Verdade. E agora, o querido pastor Humberto Machado. Fica à vontade, pastor Humberto, para poder saudar os nossos telespectadores. Ok, é um privilégio estar aqui com você e poder falar sobre um assunto que, para mim, é um dos assuntos mais importantes, é o texto áureo de todas as igrejas, que é a evangelização. Foi o tema central do nosso querido Senhor Jesus, que veio aqui para pregar o evangelho, pregar, evangelizar. Não tem outro sentido a não ser pregar o evangelho. Nós nascemos para isso, fomos chamados para isso, para pregar o evangelho. E parece que quanto mais o tempo passa, mais eles estão derrubando esse muro da evangelização.
Em vez de crescer esse muro, crescer essa vontade, crescer esse gozo, crescer nas igrejas esse desejo, você hoje não vê mais nas ruas das igrejas, você não vê mais a evangelização em si. Nós forçamos até o governo a tomar atitude contra nós mesmos, porque nós não entendemos o que é evangelizar. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Eu aprendi assim. Eu vivi desde quando eu entreguei minha vida ao Senhor, foi a primeira lição que eu tive. Pregar. Eu me lembro quando eu conheci um grande evangelista, um homem sem fronteira, um homem que me chamava em casa, me engarrava dentro de casa, eu com 2, 3, 4 meses estava servindo a Deus para pregar nas esquinas. E eu não entendia, pregar nas esquinas para quê? Eu não via até ninguém ali, mas ele pregava nas esquinas e não precisava ter ninguém não. Ele precisava gritar e eu dizia para quem? Alguém está ouvindo, alguém está me ouvindo. Preguei 3 anos no ônibus. 3 anos eu passei pregando dentro de ônibus. Então a evangelização é o que faz com que o crente tenha motivo e motivação de viver. Muitos crentes hoje estão dormindo, estão amortecidos. Eles vão para a igreja domingo, vão para a igreja numa quarta-feira e olham lá, não tem motivo, não tem motivação. Eles não sabem o que é uma transformação de vida. Você encontra milhares de crentes que não têm experiência nenhuma com o que é mais importante, que é a evangelização. Os pastores, eles detêm as pessoas nos seus templos. Os pastores, eles não sei o que acontece com eles, eles estão travando a evangelização, eles estão fechando as portas, eles estão trancando o povo de Deus encadeado. Porque a ideia do evangelismo já é dentro, e isso que o irmão falou, o evangelista, que a ideia é fora, né? Eu me lembro que uma vez eu estava lendo a palavra, e eu vi em Atos aquele povo orando dentro daquele templo, e de repente diz que o templo, ele começou a sacudir, tremeu o lugar aonde eles estavam. Eu acho que foi uma vontade de Deus de assim, se vocês não saírem daí, eu vou derrubar e matar todo mundo. Ou vocês saem daí, eu derrubo esse troço. Então nós estamos fazendo isso hoje com o evangelismo. Nós estamos travando o evangelismo. Nós estamos colocando o evangelismo dentro de 4 paredes. E o pior de tudo isso aí é que está refugiando as pessoas. Ninguém quer ir para a igreja, ninguém gosta de igreja, ninguém gosta de sermão, ninguém quer mais saber. Não tem visitante hoje nas igrejas. Eu prego no Brasil, em muitas igrejas, eu faço promoção de missões há mais de 36 anos, e eu vejo que cada dia que passa, mais diminui o visitante. Por quê? Porque o povo não vai para a rua. Quando você vê a história de Bartimeu, ele estava onde? Na rua. Ele ouviu que Jesus passar. Interessante é que ele sabia quem era Jesus. Por quê? Porque ele já era evangelizado. Então, eu acho que esse tema é riquíssimo. Muito bem. Então, feitas as devidas autoapresentações, a gente agora vai bater um papo com vocês, né? E vamos para cima. Eu quero começar aqui com o evangelista Tennyson. Tennyson, o pastor Humberto, ele falou algumas coisas que são imprescindíveis para a gente refletir hoje, né? Ele falou sobre o fato de que as igrejas, elas não têm colocado em evidência a necessidade da evangelização. Consequentemente, as pessoas não têm saído às ruas, os membros das igrejas não têm saído às ruas para evangelizar. Consequentemente, não tem quem convidar, e muitas vezes a gente fica realmente nos templos falando para os crentes. O pastor às vezes até prepara uma mensagem evangelística, mas não existem convidados, né? Inclusive porque até o próprio pastor também nem sempre se envolve com a obra evangelística, não é? Então, você tem uma experiência muito bonita, como eu falei, eu te acompanhei assim, algumas viagens, e você tem uma experiência muito bonita e pode realmente falar para a gente que há resultado, não é, quando a gente sai das 4 paredes e a gente vai ao encontro, não é, do pecador. O pastor Humberto estava falando,
Eu estava lembrando, enquanto o pastor falava, o Espírito Santo estava me lembrando. Eu fui para um congresso em São Paulo. E aí me entrou um pastor da cidade de Agudos, em São Paulo. Ele disse: eu não sou pregador de púlpito, eu sou pregador de rua. Ele disse: nós transformamos a história da cidade de Agudos em São Paulo. Ele disse: a gente não vai para a prefeitura para pedir bloco nem cimento ao prefeito. Nós fomos lá para orar por ele, o prefeito aceitou a Jesus. A primeira coisa que o prefeito fez foi acabar com o carnaval de Agudos. Ele disse: onde tinha uma placa da Brahma, numa caixa d'água da entrada da cidade, o prefeito colocou: só Jesus Cristo salva. E a cidade que era de católicos, que tinha 3 conventos, ele diz: nós evangelizamos tanto a cidade, que o último lugar que a gente conseguiu entrar para evangelizar foi justamente os conventos. E eles começaram a tentar se mobilizar, porque dizer: rapaz, a cidade está se tornando toda evangélica, a gente não tem mais ninguém na igreja católica. E ele contou um negócio que marcou a minha vida. Ele fez: olha, um dia eu estava em casa, e um discípulo meu, novo convertido, é aquele camarada que está com o ponteiro 220 ligado e querendo andar mais. Ele disse: pastor, precisamos ir ali fazer uma missão em São Paulo, na Avenida Paulista. O senhor pode me pegar em casa? Ele disse: rapaz, é meia-noite. Ele disse: não, mas eu preciso ir lá, eu só preciso me levar. Ele disse: tá bom. Aí o pastor foi pegar ele em casa, dirigiu quase 1h30, chegou na Avenida Paulista, 2h30 da manhã. São Paulo não para, mas disse que havia silêncio na avenida. Disse que o jovem desceu do carro, chegou na frente de um prédio perto da Fiesp, né? E começou a gritar: ei, Jesus te ama! E ele repetiu por 5 vezes. Ei, isso que ele gritava mais alto: ei, Jesus te ama! Aí o pastor olhou para um lado, olhou para o outro, a avenida vazia, disse: esse cara é doido. Aí que ele entrou no carro, bateu a porta: bênção, né, pastor? Podemos ir embora. O pastor disse que não entendeu muita coisa. Disse: rapaz, esse camarada estava ficando louco. Dirigiu 1h30 de volta para casa. E ele ficou chateado com aquele irmão da igreja. Disse que o tempo passou. Quando é um dia, ele estava no congresso e levanta um empresário e começa a dar um testemunho. Ele disse: um dia eu estava no 45º andar de um prédio na Avenida Paulista e eu ia tirar a minha vida. Herdeiro de uma empresa com muito dinheiro, meu pai havia morrido, e eu queria me matar. E quando eu cheguei no parapeito daquele prédio, eu disse: Deus, eu só não me mato se o Senhor falar comigo. Ele disse que de repente eu ouvi a primeira vez: ei, Jesus te ama! Eu disse: não, tem alguma coisa errada. Ele disse que parou, procurava de onde vinha o som, pela segunda vez: ei, Jesus te ama! Quando chegou na quarta, ele disse: se o senhor disser mais uma vez que me ama, eu não me mato. Ele disse que aquele som parecia que estava vindo do céu: ei, Jesus te ama! Ele disse: eu desisti de me matar. Esse pastor de Agudos estava presente, porque foi ele que contou. Ele levantou e disse: isso não é mentira, porque eu estava nesse dia e briguei com o meu discípulo porque achei que ele estava ficando louco, eu tinha perdido tempo. Rapaz. Então, é uma experiência que ele saiu de casa, de madrugada, para salvar uma vida. Toda vida é importante. Ouvindo um testemunho desse, não tem como você não querer, como diz o pastor Beto, meu sangue coça quando fala de evangelismo. Maravilha. Então, o senhor me chamou só para criar problema para pastor. Quando as pessoas dizem: você é pastor, eu digo: não, eu sou evangelista. Mas por que tem isso? Me formei em teologia, depois de um ano formado, eu perguntei para Deus: o que é que o senhor quer que eu faça? Ele me levou para uma viagem com o pastor Martim Santa Rita, ali para Itatiaia, tem um povoado ali a 18 quilômetros. 2h da tarde, o sol rachando, sem Bíblia, ele pegou o microfone e disse: prega aí. Eu disse: como é que é? Prega aí. Eu tinha que botar um óculos escuro, que eu não aguentava o sol. E depois de pregar, devo ter falado uns 30, 35 minutos, 26 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. O Senhor disse: eu não lhe chamei para a igreja, eu lhe chamei para pregar na zona rural. Glória a Deus. Eu entendi naquele dia que o meu chamado era para falar para essas pessoas que não têm acesso, às vezes, à palavra de Deus. Diante de um depoimento desse... sem saber o que dizer. Aí tem muita história para contar. Mas fica difícil, inclusive os nossos telespectadores que estão nos assistindo, né? É para nós compreendermos que quando Jesus falou: olha, fala e não te cales. Quando Cristo falou: vá que eu garanto, é porque ele garante mesmo, né? Pastor Humberto Machado, eu sei que o senhor também tem muitas coisas para compartilhar. Temos que pregar o evangelho, pastor? Com certeza, né? Eu nasci numa família muito, muito católica, né? Meu pai, minha mãe, e eles não tinham condições de ter um filho, teve 8. E todos eles trilharam o caminho das drogas. Era uma família envolvida com drogas. E aí, com 12 anos de idade, eu comecei a usar drogas. Com 12 anos.
E o nosso evangelista falando aí, eu me lembrei de como foi que Deus me alcançou, né? Como foi um milagre de Deus na vida sobre o evangelismo. Eu comecei a traficar armas e as pessoas me conheciam, tinham medo, passaram a ter medo de mim. Mas toda vez que eu subia no morro, um rapaz me olhava e dizia assim: Deus, me dá uma oportunidade para mim falar para ele. E quando nasceu meu filho, eu me tornei embrutecido demais, angustiado demais, dependente demais, usava muitas drogas e eu não aguentei mais viver. Eu disse: eu vou acabar com minha vida, eu não quero mais viver. Quando eu olhava a Soraya, minha mulher, sofrendo daquele jeito, meu filho sofrendo, eu não tive a oportunidade de ajudar minha mãe. Tudo que eu pensei que eu estava fazendo era para ajudar ela, e toda vez que eu chegava em casa, ela dizia: eu não quero R$1 do seu dinheiro é maldito. E aquilo me torturando muito. Ela perdi minha mãe. E eu perdi minha mãe no dia 15 de novembro. Meu aniversário. Ela morreu no dia 14 e no dia 15 eu enterrei ela. E eu enterrei ela revoltado, drogado. E a senhora não podia morrer logo hoje. A senhora nunca fez uma festa para mim. Eu nunca tive uma festa. Eu nunca tive um aniversário. A senhora nunca promoveu uma festa. E por que morrer logo no meu dia do meu aniversário? E eu tomei uma decisão que ia morrer também no meu aniversário. E foi o que eu fiz. Eu programei a minha morte. Eu mandei fazer um bolo redondo, enfeitei de maconha, cocaína, e chamei a turma toda para ir para minha casa. Era o dia que eu ia fazer uma festa. Eu queria cantar parabéns para mim. E aí eu queria acabar com minha vida. E nessa festa, todo mundo bebendo, fumando, cheirando, ao som de Alice Cooper, só roqueiro pesado, todo mundo doidão, armado. Entra um casal de crente. Ele é uma figura estranha, uma figura esquisita, bem jovem, né? Mas de paletó, gravata. Ela, uma adolescente ainda, uma menina bem jovem, 16, 17 anos, sei lá. Com uma roupa esquisita, um roupão, um cocó na cabeça. E entrou na minha casa e sentou no sofá, todo mundo bebendo, todo mundo fumando, cheirando. E ela ali. Aí eu fui lá, peguei um copo de cachaça, né, com limão. Você quer beber? Ele fez: não bebo não. Quer uma cerveja? Não quero não. Eu não bebo nada. Disse que foi um cigarro, peguei um cigarro de maconha. Ele disse: não, eu estou feliz, eu estou bem. Eu estou feliz, fique tranquilo, eu estou bem. E aquela paz, aquele sorriso gostoso. Aí ele falou assim: olha, eu sou crente. Quando ele falou sou crente, logo vem aquela rejeição, né? Aquela coisa que o pecado o diabo começa a se incomodar dentro da gente. Éramos, por natureza, filho da ira de Deus. Efésios capítulo 2. Então eu era filho da ira de Deus e ele era filho de Deus. E aí ele me olhando assim, aquela alegria, eu fui lá, aumentei o som e comecei a dançar, pular na frente dele. Ele levantou, chegou no som e desligou. Você imagina? Esse era doido. Não, ele estava cheio do Espírito Santo. Isso é que é cheio do Espírito Santo. Eu falei aqui há pouco que o pessoal estava na igreja orando e a igreja começou a sacudir. Hoje é o contrário. Hoje quem sacode é o povo. O povo fica sacudindo, dançando, pulando, né? E a igreja ali, parada. Estar cheio do Espírito Santo é ter uma cosmovisão do reino. Esse é um cara cheio, o cara que tem uma visão do reino, um cara que sabe a necessidade, né, que o povo está carente, precisa dele. E ele aí desligou, foi na minha direção e disse: olha, eu vim aqui porque Deus me mandou. Olha a certeza do cara que tem uma visão de Deus. Ele sabe o que está fazendo, ele não tem medo, né? Não tenha medo, ele vai para cima. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma na favela, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma com os traficantes, com os drogados. Na Cracolândia eu passei 8 anos tentando
trazer as igrejas para dentro dela. Na Cracolândia, quando eu passava com os missionários, os noia, como é chamado, eles gritavam, pastor, 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 eles escondiam o cachimbo, com respeito, há um respeito ao reino, há um respeito a Cristo. Nós é que não sabemos disso, nós temos medo, mas Cristo, ele é todo-poderoso, todo-poderoso. E esse rapaz chegou perto de mim e falou assim, olha, eu vim aqui porque Deus me mandou eu falar com você. Eu disse, mas eu não conheço Deus. Ele disse, é o Pai do Senhor Jesus. Eu disse, mas eu não conheço nem o Pai nem o Filho. Ele disse, mas ele te conhece. Mas ele te conhece. E ele mandou trazer para você um presente. Ele meteu a mão no bolso, pegou o Novo Testamento e me deu. Aquele Gideão, né? Me deu assim, segura aqui. Quando você abrir esse livro, é a boca de Deus falando com você. Ele foi embora, me largou ali, foi embora. Eu com aquele livro na mão, acabei a festa. Passei do dia 15 de novembro até o dia 31 de dezembro, 1 mês e 15 dias, me drogando. Ele não só acabou com minha festa, mas também acabou com a festa de Satanás. Que eu não consegui a overdose. No dia 31 de dezembro, 11h30 da noite, eu tomei um copo de álcool com 10 diazepam, mandrix, ropinol, cocaína. Quando eu virei aquilo, eu entrei em levitação, vi a morte chegar. E quando eu vi a morte chegando perto de mim, o que foi que eu lembrei? Do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Deus quer falar com você. Maravilha. E eu peguei o Novo Testamento, quando eu abri, eu li, vinde a mim, você que está cansado, carregado, eu vou te aliviar. Você já pensou? Um cara todo carregado, uma vida cheia de maldade, preso várias vezes, um cara cheio de crime nas costas, de olhar para ouvir uma palavra de Deus. Aí você compreende na cruz, quando ele olhou assim, ainda hoje, que alívio, né? Que alívio, que palavra que ele tem. Vinde a mim. Eu fechei o Novo Testamento. Quando eu abri sobre Jesus e Lázaro. Eu li mais de 20 vezes. Eu não entendia. Eu drogado, eu caminhei com Jesus. Eu empurrei a pedra. Mas eu não conseguia entender aquele final. Lázaro sai. Eu disse, não, ele morreu, não morreu, morreu. Eu fiquei naquela dúvida se o cara tinha morrido. Eu nunca tinha lido aquilo. E quando eu li que Lázaro saiu com vida, eu fiz a primeira oração. Eu disse a Deus, se eu não morrer, eu vou te servir. Saí dali, entrei numa igreja, entreguei minha vida a Cristo. Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. Aonde abundou o pecado, era a minha casa. Ali abundou o pecado. Mas na vida daquele evangelista, superabundou a graça de Deus. Amém. E é para isso que ela serve, a graça de Deus. Quando ela se move, indo de encontro ao pecado, Jesus é a única esperança. Amém. Glória a Deus. Aí, ouvindo um testemunho desse, a gente para pensar no seguinte: até aquela pessoa mais periculosa aos nossos olhos, ela se prostra diante de Deus, né? Ela se prostra diante do Evangelho. Você veja o poder que Deus colocou na vida daquele rapaz que entrou lá na sua festa, não é? Eu estava conversando ainda em off aqui com os nossos convidados sobre aquele propósito, né, que eu fiz com 2 amigos meus. Vamos ganhar 100 vidas para Jesus esse ano. Então a gente começou de 1º de janeiro, a gente vai até 31 de dezembro, a gente vai se esforçar para ganhar 100 vidas. Como eu falei para eles, a gente não ganhou 100 vidas, ganhamos pouco mais de 65 vidas para Jesus, pessoalmente. De chegar assim no ponto de táxi, tá os taxistas, assim, a gente se reunir, a gente poderia falar de Jesus, e a gente chegar e começar a explanar o plano de salvação, e pregar, e depois fazer o apelo, e vários se converterem, e a gente chegar em outro lugar, parar, evangelizar, e pessoas se converterem. Então, quer dizer, o que é que a gente constata? Né? É como o óleo que foi multiplicado. Né? A mulher estava para morrer, e o profeta falou, o que é que você tem? Né? Eu tenho um azeite aqui. Né? E aí o azeite só parou quando acabaram os vasos. Quer dizer, nunca vai haver deficiência de Espírito Santo, nunca vai haver deficiência de unção, nunca vai haver deficiência de azeite. Ou seja, nunca vai faltar poder para salvar vidas, o que falta são vasos.
São pessoas que se colocam à disposição. Eu fico pensando, aquele rapaz que lhe deu o Novo Testamento, quantas pessoas ele já ganhou para Jesus por meio da sua vida, pastor Humberto? Né? A mesma coisa, Tennyson. Eu conheço o Tennyson há muitos anos. Eu lembro de Tennyson afastado do Evangelho. Né? Não vamos entrar aqui nos detalhes. Não vamos entrar em detalhes, mas eu conheci a velha criatura e a velha criatura aqui realmente era terrível. Deixa eu lhe contar e quando eu hoje olho para Tennyson, pastor Humberto, eu fico eu louvo a Deus pela vida dele. Às vezes eu lembro dele e ele nem sabe. Falo, meu Deus, Joinei, que é nosso amigo também de infância. Joinei, quando ele me vê, ele fala de você demais. Rapaz, Tennyson é um homem abençoado. Tinha um apelido na rua, chamado como o Diabo Branco. Misericórdia. As mães dos colegas não queriam que eles brincassem comigo. Olha, deixa eu te contar você. Para não entrar em detalhes. Para não entrar em detalhes. Um negócio importante. Quando eu cheguei, como foi que surgiu a Cristolândia, né? É a pergunta que muita gente faz. Como é que surgiu a Cristolândia? Vamos aprender, pode falar. Amém. A Cristolândia, ela surgiu quando eu tinha sido chamado para liderar um grupo chamado Radical Cracolândia. Era um grupo de jovens que iam comigo para a Cracolândia para evangelizar. E nós começamos cercando a Cracolândia. Cercamos a Cracolândia e começamos a orar, pedindo a Deus uma estratégia para entrar ali na Cracolândia, na boca mesmo. E um traficante me chamou e disse assim, vem cá, o que é que vocês estão fazendo aqui? Seu lugar não é aqui, seu lugar é trancado. Eu queria lhe fazer uma pergunta, o traficante, está no YouTube, eu não sei aonde você vai encontrar, mas você pode encontrar essa... Eu gravei com ele. Ele dizendo assim, por que você chama a igreja de hospital? Foi o que ele me perguntou. Eu disse, como? Por que vocês, crentes, chamam a igreja de hospital? Aí ele me apontou. A partir da Católica, que era a maior do centro de São Paulo, que é 2 quarteirão da igreja, que eles não podem nem ficar na porta, no passeio, porque tem uma segurança no passeio, que impede dele ficar no passeio, a Batista, a PIB, que é a mesma coisa, e outras igrejas. E ele falou assim, todas estão fechadas. Vocês são um hospital fechado com alarme e com segurança. Não tem enfermeiro, não tem plantonista, não tem nada. Sabe quem é o hospital? Aí ele falou comigo, eu sou o hospital, porque eu estou aqui há 24 horas. Eu não saio daqui, pode chover, pode fazer frio, pode fazer o que for. Eu estou aqui. E vocês? Daí foi que Deus falou assim, abra um hospital. A ideia de abrir uma Cristolândia era abrir um hospital. A céu aberto. A céu aberto. E nós começamos ali. Eu passei 2 anos cortando o cabelo na Cracolândia, dentro da Cracolândia. Eu montei ali uma barraca e cortava. Quantas centenas e centenas de almas se entregaram a Cristo? Quantos deles que foram? Aí nós, quando abrimos a Cristolândia, era na igreja. Sim. E na igreja, nós tínhamos o quê? Um refeitório que era um mundo. Eu coloquei, primeiro culto, eu coloquei 250 noia. Dentro do culto. Para tomar banho, a igreja tem 10 andares. Você me pergunta para que aqueles 10 andares? Até hoje eu não consigo entender. Enorme, no centro da cidade, 10 andares. E o banheiro era no 9º. E eu tinha que subir o elevador com aqueles noia, fedorento, cagado, mijado. E aí o pastor me chamou e disse, Humberto, nós temos que tirar esse povo daqui da igreja. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, evangelista? Sei de qual. Porque nós não estamos acostumados a viver com essa gente que está à margem da sociedade. E o pior, que é uma vergonha para a gente, está à margem da igreja. E eu tive que tirar ele de lá. E abrir a Cristolândia. Pastor, eu estive no estado de Sergipe, fui fazer um trabalho com o grupo do SOS Sertão na época. Nós estivemos numa cidade chamada Colônia dos 13. E ali a gente só trabalha na zona rural, né? Porque na zona rural o homem do campo ele não tem acesso a muita coisa que você tem na cidade. Quando se trata de saúde, quando se trata de vestuário, às vezes o homem do campo ele não tem o dinheiro, ele não compra o vestido para a esposa. Então a gente leva um caminhão de roupa.
A gente leva brinquedo para as crianças, a gente leva flúor para aplicar nos dentes dormindo, a gente leva pasta, sabonete e escova para dar um kit de escovação para a criança, para que ele tenha em casa. E aí o que acontece? Quando nós chegamos no povoado, era chamado Povoado dos Esquecidos. E nós começamos a... Não tinha igreja, não tinha nada, a gente espalhou uma lona no chão e começamos a desdobrar as roupas e colocar no chão. E aí alguém disse assim, vocês não são daqui, né? Disse, não, nós somos da Bahia, vem para cá. Mas eu tenho uma igreja aqui cuidando de vocês, porque a gente só vai para um povoado se alguma igreja estiver conosco, para que eles cuidem das pessoas que vão aceitar Jesus. E não são poucas, são muitas. Nós já fizemos viagem com 1.813 conversões. Glória no estado de Sergipe, Cristinápolis. E aí eles disseram, mas os pastores não vêm aqui. O nome desse povoado é Os Esquecidos. Eles nunca vieram aqui. Eu disse, você está brincando? Não, eles nunca vieram aqui. E quando vocês forem embora, ninguém vai vir aqui. Terminamos o trabalho no sábado, no domingo nós fomos para a cidade dos 13, é uma colônia, né? Dos 13, fica antes de Lagarto. E à noite o pastor Martins disse, rapaz, eu queria que você pregasse. Ele disse, não é boa ideia, não. Ele disse, não, eu queria que você pregasse. Eu digo, tudo bem. Aí me deram a palavra, atrás do púlpito tinha 6 cadeiras, né? Não precisa dizer qual é a igreja. E estava o pastor presidente, estava secretário, tinha uma galera de pastores. E aí eu disse, olha pastor, bonito esse seu paletó. O paletó da Brooksfield, que custa aproximadamente entre 8 e 10 mil reais. Eu disse, tem uma Tucson nova aí fora, bonito seu carro. Eu disse, pastor, só tem um detalhe. É que nem o seu carro, nem o seu paletó, nunca apareceu nos esquecidos. Aquelas pessoas não sabem que essa igreja existe e que o poder de Deus pode chegar até elas. Sabe por quê? Porque pobre não dá oferta, pobre não dá dízimo, pobre fede, pobre vai pedir mais do que vai dar. Então é por isso que o amor de Deus não chega naquele lugar. Só tem um detalhe, pastor. No dia que o senhor morrer e que o senhor chegar lá diante do trono branco, o senhor não vai perguntar que paletó você usava, não vai perguntar qual era o carro que o senhor tinha, quantas igrejas você abriu, mas ele vai perguntar, cadê os meus pequeninos que você não cuidou? Cadê as pessoas que só faltou você ir lá para falar do meu amor e você não falou? Então, essa cobrança ela vai acontecer um dia, essa conta vai chegar. E eu digo direto para as pessoas, eu digo, olha, vocês podem até não querer fazer nada agora, mas um dia não tem como voltar para fazer. Nós estivemos numa cidade aqui na Bahia chamada Xorroxó. Fomos fazer um trabalho com 2 pastores, um pastor jovem e um pastor já idoso, com 70 e poucos anos. E aí ele disse, na minha igreja tem 120 membros, na minha tem 300. Eu disse que isso não é problema para a gente. Eu disse, a gente, na verdade, vem criar problema para pastor. Eu disse, porque quando a gente for embora, vocês precisam cuidar das pessoas. E nós estivemos em 2 lugares. Eu estive numa escola, ela tinha 900 alunos, tinha um vigilante pela manhã, os 900 alunos estavam de manhã. Tinha um vigilante, tinha uma diretora, tinham 6 professores e 3 merendeiras. Quando nós terminamos a palavra, eu fiz um apelo. Os 900 alunos aceitaram a Jesus. Chorando, dizendo, eu quero. As merendeiras aceitaram a Jesus, os professores aceitaram a Jesus, o vigilante aceitou a Jesus e a diretora aceitou a Jesus. E o pastor Josimar, na época, estava comigo e fez, você me arrumou um problema. Aí a diretora estava perguntando, a diretora fez, qual foi o problema, pastor Josimar? Disse, minha igreja tem 300 membros, não cabe esse povo dentro da igreja. Ela disse, o senhor vem 2 vezes na semana fazer o culto aqui na escola. E ele teve que abrir uma igreja dentro da escola. Glória a Deus. Então, assim, essa foi uma experiência que eu vivi. A segunda, nesse mesmo lugar, nós fomos para um povoado que o pastor da outra igreja nos convidou para ir para lá e tinham 38 prostíbulos. Uma irmã da igreja toda tatuada, porque nasceu dentro de um prostíbulo, e hoje é cristã. Ela pegou 38 rosas e levou uma para cada dona de prostíbulo. Todas aceitaram Jesus. Eu disse, pastor, arruma um emprego para elas, porque senão elas vão voltar a se prostituir. Verdade. Então é assim, existe margem para se trabalhar, só falta boa vontade para querer fazer. Verdade. Mas Deus não mudou, Ele continua o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a gente entra na boca, os traficantes respeitam, não mata ninguém, não atira ninguém, então a gente vai lá, faz o trabalho e deixa os pastores cuidando. É por isso que a gente é evangelista, a gente não é pastor. Interessante, pastor, que eu queria abordar um assunto que eu sei que é um assunto terrível, muito polêmico, inclusive. Mas eu estou tão triste com o que está acontecendo. Por exemplo, com a política que está acontecendo. Por que a igreja se envolveu tanto com a política? Qual o motivo que os pastores e crentes se envolveram tanto com essa política? É simples. Porque Bolsonaro, na visão deles, está
estancando o avanço do pecado. Essa é a visão dos pastores. Que Bolsonaro está ali travando o crescimento do homossexualismo, da pornografia, de tudo isso aí. Mas eles não estão entendendo. E que Lula está avançando. Porque é muito fácil você olhar para Bolsonaro, olhar para Lula e achar que eles têm a obrigação de fazer o que você tem que fazer. Porque o pecado é uma obrigação do povo de Deus. O pecado não é obrigação de políticos. Não é o pecado Estado, né? não é. O pecado é uma missão dada à igreja. À igreja. Então é muito fácil transferir essa responsabilidade e agressivamente transferindo isso aí de um modo terrível. Nós não dependemos de Bolsonaro, e nem de Lula, e nem de ninguém. Nós dependemos de Cristo para estancar esse crescimento. Agora, como estancar esse crescimento? Se não há quem pregue. Como estancar? Se ninguém vai para a rua, se ninguém olha. Uma vez um gay chegou na Cristolândia e ele queria vestir uma roupa de mulher, e ninguém queria deixar. Eu fiz assim, não tem que vestir, deixa ele vestir. 2 dias depois ele trouxe mais 10. Depois estava lá um grupo enorme. E hoje esse gay, ele simplesmente é um pastor, louvando a Deus. Então, o pecado, a guerra é da igreja. É nossa. Nós temos que travar essa guerra. Não permitir que ninguém faça isso. Foi deixado isso para a igreja. E nós temos que avançar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E já estamos chegando ao final do programa. Passa rápido. É rápido, não é? Como o Arcivaldo diz, quando começa a esquentar, aí já termina. Mas, amados, eu gostaria, evangelista Tennyson, de aproveitar para mandar um abraço todo especial ao querido pastor Martins Santa Rita, não é? Conheci o pastor Martins Santa Rita também, não é? Quando estava contigo lá no projeto. Um homem de Deus, creio que o pastor Humberto Machado também conhece por demais, né? E um homem de Deus, né? Um trabalho muito lindo, que Deus continue abençoando o senhor, pastor. Não conheço não. E o seu projeto. Gente boa, uma figura... Gente finíssima, gente finíssima. Já foi traficante de Bíblia, né? Ele conta esse testemunho. E um abraço aí para o pastor Martins Santa Rita. Mas assim, só para poder a gente fechar aqui, porque já está no final mesmo do programa, eu penso que pelo menos 2 coisas acontecem nas igrejas para que os cristãos não preguem. Existe uma gama de coisas, né? Mas eu quero destacar 2 coisas que me chamam muita atenção, na minha opinião. Eu penso que muitos cristãos não pregam o evangelho porque eles se sentem tímidos, né? E isso tem que ser trabalhado. Isso tem que ser trabalhado. O interessante é que às vezes o cristão se sente tímido para poder pregar o evangelho, mas ele não é tímido na escola, ele não é tímido no colégio, ele não é tímido na faculdade para poder chegar lá na frente, participar de uma equipe, dar uma aula para poder adquirir nota. Lá ele não dá justificativa ao professor. Lá ele vai mesmo, se expõe e consegue a nota. Você leva ele para a rua, ele prega e ele aprende a perder o medo rápido. E para Jesus, muitas vezes tem essa timidez. E nós compreendemos a timidez, a gente sabe que cada um tem o seu temperamento. Mas eu digo assim que nós, sobretudo nós pastores, líderes, precisamos trabalhar também nesse sentido. Orar e trabalhar, né? Instruir. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu sei que o tempo está acabando. Eu tenho uma premissa. Quem vai viajar comigo, eu digo, peça a Deus uma palavra. Porque se ele disser que é você que vai pregar hoje à noite ou à tarde, eu só aceito não com a atestado de óbito na mão. Então você tem que pregar. Então peça a Deus na palavra. Senão você nem vai para a viagem. Como você fez comigo, né? Você que vai pregar agora. Você que prega agora. Eu ser rápido também. Eu entendo, sabe o que acontece com o cristão que ele não prega? É porque ele está acostumado a banco de igreja. E ele vê o pastor pregando. E ele se sente tão pequeno diante daquele pastor que prega, faz grandes sermões, trabalha para fazer grandes sermões, que ele se sente tão pequenininho que ele não tem coragem de pregar. Sim, perdemos de vista a simplicidade do evangelho, né? Isso. E um outro elemento, além desse que vocês colocaram aí, eu penso que seja também a questão do despreparo. Muitas vezes, se eu estiver errado, me corrijam, mas eu penso que muitas vezes nós, pastores, somos os culpados de não pegarmos os nossos evangelistas nas nossas comunidades e prepará-los para que eles preparem os evangelistas da igreja.
Então, para mim, são dois elementos, a timidez e a falta de preparo. Mas a gente precisa. Eu estou aqui, por exemplo, com essa pulseirinha, que é um instrumento de evangelização. Né? Então, com essa pulseirinha aqui, eu tenho pregado para muitas pessoas. Muitas pessoas. E é muito rápido, é muito fácil. Né? E além da pulseirinha, também a gente tem aquela questão de exibir o plano de salvação, compartilhar o plano de salvação em 5 minutos. Então, eu tenho ensinado isso aqui na igreja. Mas, além da gente, nós pastores, a igreja trabalhar a questão da timidez e trabalhar a questão também do despreparo, é importante que cada cristão também tome a atitude de se colocar à disposição para também se tornar um pregador. Porque se cada um não se colocar à disposição, aí realmente as multidões vão se perder sem Cristo. Mas já chegamos ao final, né? Estava maravilhoso. E eu peço agora para que, a começar pelo querido pastor Humberto Machado, que o senhor possa se despedir dos nossos telespectadores nesse momento. Para mim é sempre um privilégio, né? Falar, abrir o meu coração para você que está aí ouvindo, é um privilégio que Deus está me dando. As duas colocações que o pastor colocou, tanto do despreparo como a timidez, eu acho que isso é fabricado na igreja. Quem fabricou a timidez foi os pastores, e quem fabricou o despreparo também é o pastor, porque a Bíblia é bem clara, bem transparente, quando o Senhor falou assim: ide por todo o mundo, pregue o evangelho, ensine. Nós não estamos ensinando, nós estamos querendo fazer sem condições nenhuma. Então isso traz com que as pessoas tenham despreparo, estão acabando com a escola dominical, é um despreparo, estão acabando com o culto de oração, que é o único lugar que você fala com Deus, é o culto de oração. Culto de domingo, Deus fala com você, mas o culto de oração, você fala com Deus. É a maneira de você abrir o seu coração para Deus. Deus abençoe você. Você não é despreparado, porque Deus, Ele chama, Ele prepara e Ele envia. Deus te abençoe. Amém. Na nossa comunidade, a gente tem o Instituto Bíblico de Gênesis e Apocalipse, o IBGA, que as pessoas podem participar para aprender justamente sobre a Bíblia e o que ela diz, o que é que ela queria dizer, o que é que ela está dizendo. Então as pessoas podem se preparar. Essa questão da timidez você só perde fazendo. Eu não conheço ninguém que aprendeu a ser um grande orador sem começar a falar no espelho. Até quando a gente vai para o seminário, né? O seminário tem um curso de oratória que você aprender a falar. Mas é assim, quando você se dispõe a fazer, o restante é só com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe conduzir, você vai falar. O tempo não dá, senão eu ia contar a maior experiência de um irmão nosso, que é construtor de casa, e ele falou da construção de uma casa, fez um apelo, 24 pessoas aceitaram a Jesus, eu disse para a esposa dele: o cara é um evangelista nato, você não sabia. Então, é só agradecer a vocês o tempo que ficou conosco aqui, nos ouvindo, e dizer que tudo é possível ao que crê. E eu creio que Jesus tem muita gente para salvar ainda. Glória a Deus. Então, quero me despedir de vocês, agradecer ao pastor Humberto Machado, evangelista Tennyson Mota, e agradecer a você também por ter estado conosco esse tempo. E espero que a nossa conversa, o nosso bate-papo tenha instigado você, tenha estimulado você a começar a falar de Jesus, entregar o panfletinho, falar só Jesus Cristo salva, falar Jesus Cristo, Jesus te ama, se oferecer para orar por alguém. Eu tenho certeza que quando você começar a se colocar à disposição, Deus fará coisas tremendas por meio de você, tá bom? Então que Deus te abençoe e até a próxima ocasião, querendo Deus. Tchau, tchau.